Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que bom poder estar aqui juntamente com os meus irmãos, adorando ao Senhor. Este lugar que para mim é como se fosse minha casa, né? Ixi, vocês estão filmando isso, o pastor vai ver. Eu falo com o meu pastor, eu vou pregar ali no Cumbi, a igreja do pastor dele falou, de novo? Você vai ou você volta, meu pastor é uma bênção. Quero aproveitar aqui e transmitir uma saudação à igreja, do pastor evangelista Marcelo, que congrega ali na igreja do Maria Cristo. Acredito que a maioria que aqui está já me conhece. Quero também agradecer às irmãs do Círculo de Oração, a pessoa da nossa Irmã Socorro, pastora da igreja, que me fez o convite e eu me senti muito honrada, muito grata ao Senhor. Para mim é um privilégio estar reunida com os meus irmãos para adorar o Senhor. Deus abençoe o Socorro, o pastor Josias, os pastores, pastor Léo, meu Deus, como amo o pastor. Que Deus continue abençoando meus irmãos em nome do Senhor Jesus. Parabéns, 50 anos em Minas. Que bênção, né? Até aqui nos ajudou, Senhor. E eu creio que o Senhor vai continuar nos ajudando, nos fortalecendo até a sua volta. Que Deus continue abençoando este grupo, que Deus continue com as mãos estendidas sobre vocês. Sei que é um trabalho não tão fácil, sei que tem muitas dificuldades, muitos problemas, mas eu tenho certeza que vocês também podem contar as maravilhas que o Senhor tem feito, e isso alegra o nosso coração e glorifica o nome do Senhor. Meus irmãos, peço para que vocês abram as vossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3. Estou certa, né? Estou certa, né? Que esses dias eu recebi a irmã me deu um banner, né, com um tema, aí eu estudei, chorei, orei, pedi ao Senhor, depois, um dia antes a irmã falou, mandei o tema errado. Aí eu falei, Senhor da glória, eu perguntei, mas só foi esse mesmo, né? Mas é assim mesmo, né? Nós vamos falar um pouquinho acerca daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Hoje eu não vim acompanhada porque hoje é a cooperação da Regional 6, lá na sede, a minha regional. E aí, meu esposo, o pastor da igreja, foram todo mundo para lá. E aí eu vim, graças a Deus, de educação, né? E hoje eu tenho um desafio, porque a irmã falou assim, olha, você precisa estar com o microfone na boca, porque da outra vez que você veio, você tirar o microfone e está filmando, os irmãos não ouvem. Eu vou tentar, irmãos, porque eu ainda não sei lidar com isso. Mas enfim, vamos lá, né? Em nome do Senhor Jesus. Rapidamente, só para fazer uma correção, Enir, você me permite fazer uma correção, meu amor? Permite? A Enir falou muito bem acerca do nosso congresso, mas não é dia 27 e 28, é dia 25 e 26 de outubro, sexta e sábado, tá? Sexta-feira, regional 1, 2 e 3, e no sábado, dia 26, regional 4, 5 e a minha 6, nós vamos nos ver lá se o Senhor não voltar. Amém? Amém? Sem problema. Obrigada, viu, por ter me permitido fazer essa correção. Talvez seja por isso, Eli, porque esse mês, essa data, é a festa do aniversário da igreja. Aí talvez seja por isso, tá? Mas Deus abençoe e esperamos ver todas vocês lá. Vamos para o texto, irmãos. Eu vou ler apenas o verso 2. Não, eu vou ler do verso 1 até o verso 4. Rapidamente. Acompanhe somente a sua Bíblia, porque minha Bíblia está em outra tradução. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Eu vou pedir uma gentileza, com toda a humildade do meu coração, espero que o irmão, assim, se puder não cortar, irmão, eu vou agradecer, mas deixa eu explicar, que eu acho a coisa mais linda. Eu sempre falo isso aos meus irmãos, pensa, eu acho lindo,
pastor, alguém pregar e aquele som. Só que eu não tenho coordenação motora, irmão. Sabe o que acontece comigo? Eu começo a me envolver com o irmão na música, eu vou embora e às vezes eu esqueço do que eu estou pregando. Então é uma falha minha, irmãos. Aí é onde eu vou, tão bonito os irmãos tocando ao vivo, e eu tenho que pedir gentilmente, não é nada pro irmão, pelo amor de Deus, é comigo mesmo, tá, irmão? Mas vamos lá para o texto que vocês escolheram. Que texto, né, meus irmãos, que vocês escolheram? Deus abençoe as minhas irmãs ali do Jajacumbica, a minha regional, irmãs. E Deus abençoe. Irmãos, presta atenção aqui em algumas coisas que são muito importantes para a gente poder entender o que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 3 de Colossenses. E eu tenho muito essa preocupação, quando ministro a palavra do Senhor, de fazer com que os meus irmãos compreendam de fato aquilo que está sendo pregado. E a gente vai falar justamente acerca disso. Pelo fato, às vezes, de uma má interpretação, ou às vezes até pelo fato de uma pregação não expositiva, a igreja corre um sério risco, um sério perigo. E o apóstolo Paulo vai dizer isso. A Bíblia vai dizer que nós erramos por não examinar as Escrituras. Então eu me preocupo em fazer com que os irmãos que estão me ouvindo entendam a palavra do Senhor. É claro que, como pentecostal que eu sou, e os irmãos também, é claro que, irmãos, eu creio no Espírito Santo agindo no meio da igreja, eu creio no Espírito Santo, nos dons espirituais, eu creio em mãos erguidas, eu creio em lágrimas através da pessoa do Espírito Santo trabalhando em nós, eu creio em tudo isso. Mas nós precisamos nos atentar e nos voltar para as Escrituras de uma forma mais clara, para que a gente possa de fato compreender o que a Escritura diz para nós, e compreendendo a gente possa praticar. Porque a gente fala muito sobre prática. Tiago também vai dizer isso, não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes. Mas como praticar aquilo que a gente não entende? Então a gente precisa compreender para praticar. Então, irmãos, é muito interessante esse texto que vocês escolheram e muito pertinente para os dias de hoje. As irmãs me observem aí em relação ao microfone, eu já estou baixando, já estou percebendo. É um tema muito pertinente aos dias de hoje. Quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo. Está claro, o apóstolo Paulo lá no capítulo 4, verso 18, ele vai dizer em relação à autoria dessa carta. E ele escreve essa carta por volta do ano 60 depois de Cristo. E uma coisa que é interessante é que essa igreja, ela foi fundada na terceira viagem missionária de Paulo. Paulo estava na sua terceira viagem missionária, e aí Paulo, ele vai para Éfeso e ele passa um período ali em Éfeso, cerca de 3 anos mais ou menos ele passa ali em Éfeso. E ali em Éfeso, Paulo, ele percebe, porque Paulo ele tinha essa percepção, aliás, não é só Paulo, nós que somos cristãos, a gente precisa estar atento naquilo que está à nossa volta, atento aos sinais que o Senhor muitas vezes nos dá e que a gente, muitas vezes, por não estar atento, acaba passando desapercebido. Mas Paulo vai para Éfeso e ele começa a perceber que a cidade de Éfeso era um lugar estratégico para a pregação do Evangelho. Porque Éfeso era um lugar onde havia uma rota comercial muito forte e por isso havia muita movimentação de pessoas. Então, olha, irmão, que coisa interessante. Paulo chega lá em Éfeso e ele não está preocupado se lá tem shopping center, se lá tem algum lugar de entretenimento, ele não está preocupado com isso. Ele começa a observar a cidade e ele começa a perceber esse lugar aqui é um lugar estratégico para a pregação do Evangelho. E aí ele começa a pregar o Evangelho ali em Éfeso, ele fica ali por cerca de 3 anos, na sua terceira viagem missionária. Só que é interessante porque nesse período que ele está ali em Éfeso, ele implanta várias igrejas na região ali da Ásia Menor. Ele funda várias igrejas ali na região da Ásia Menor. Só que o interessante é que essa igreja de Colossos não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Olha que interessante isso. Essa igreja de Colossos, ela foi fundada pela influência do apóstolo
aqui. Eu sei que está muito calor, irmãos, mas se puder desligar o ventilador, eu vou agradecer. Porque eu fiquei tão ruim na garganta, como diz a nossa presidente Monet, a gente vai chegando aos 15 anos, tudo vai ficando ruim na gente. Antes eu era tranquilo com o ventilador, agora eu não posso mais. Começa a falar com o ventilador. Então ele inaugura, irmãos, isso, quando eu comecei a estudar, o Espírito Santo já começou a falar isso dentro de mim. E a pergunta que o Espírito Santo fez para mim é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo também para a igreja. Como que nós estamos influenciando quem está à nossa volta? Qual tem sido o modelo da nossa conduta? As pessoas que estão à nossa volta, que nos cercam, que nos conhecem porque tem uma particularidade conosco, ou aquelas que até não nos conhecem só de vista, elas podem ver em nós um modelo de conduta, um modelo de Cristo em nós. Porque presta atenção aqui, Epáfras, ele não olha para Paulo e ele se sente motivado pelo fato do apóstolo Paulo ser um grande pregador, pelo fato do apóstolo Paulo ser o apóstolo. Não é na pessoa, na questão do que a pessoa tem, do que a pessoa possui, mas ele se sente motivado pelo amor que o apóstolo Paulo tinha pela obra do Senhor. Será que as pessoas estão olhando para nós e não enxergando a pregadora, a evangelista, nada disso, mas será que as pessoas estão olhando para mim e enxergando em mim além do meu ministério eclesiástico? Será que as pessoas estão olhando para mim, olhando para nós e enxergando em nós além de um cargo, além de somente um membro da igreja? Aleluia! Será que nós temos influenciado os nossos vizinhos? E eu vou estreitar um pouco mais. Será que nós temos influenciado a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos? Ou a gente vem para a igreja e leva a fofoca da igreja lá para a nossa casa? Qual tem sido o nosso modelo de conduta para as pessoas que nos cercam? Porque Epáfras, ele só observa Paulo e ele fala: eu quero copiar este modelo, um modelo de servo, um modelo de disponibilidade para fazer a obra do Senhor, um modelo de servo do reino, um modelo de humildade. Porque o apóstolo Paulo, na maioria das suas cartas, ele não se apresenta eu, Paulo, ou apóstolo, não. Ele primeiro vai falar: eu, servo do Senhor e apóstolo pela vontade de Deus. Por quê? Ele coloca o servo na frente do cargo, porque para Paulo ser servo está acima de qualquer cargo ministerial. Sabe qual é o problema? Nós não estamos tendo modelo. Os nossos modelos se resumem em quem a pessoa é. Se ela é influente, se ela tem amigos importantes, se ela tem curso acadêmico, se ela tem algum cargo elevado dentro da igreja. Os modelos que a gente vai levantando para as nossas vidas são esse tipo de pessoa. Mas o que as Escrituras estão dizendo é: nós temos sido modelo de servo. Porque o servo é como Jesus fez lá em Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer. Ele era Deus, 100% homem e 100% Deus. Porque tem pessoa que pensa assim, ele, quando fala que ele se esvaziou de si mesmo, dá uma impressão que ele era um coitadinho, deixou tudo lá. Não, ele era Deus, mas ele não usou as suas prerrogativas de Deus para se humilhar, para se fazer homem como eu e você, para obedecer ao Pai indo até aquele madeiro, servo. E aí Epáfras, movido por este modelo de Paulo, ele vai lá e funda a igreja em Colossos. E é interessante que quando Paulo escreve essa carta, ele está preso.
Porque nós estamos livres e não temos comprometimento com as coisas do Senhor. Nós temos liberdade, nós temos condição, mas nós não temos tanto comprometimento com o reino. O apóstolo Paulo estava preso lá na sua primeira prisão em Roma, e é de lá que ele escreve a maioria das suas cartas. E aí, olha que coisa linda. Paulo não era pastor da igreja. Paulo não havia fundado a igreja. Não foi ele aquele que foi cortar a faixa de inauguração da igreja. Então, ao pé da letra, Paulo não tinha nada a ver com a igreja de Colossos. Mas quando ele fica sabendo do que está acontecendo na igreja de Colossos, e os acontecimentos estavam ameaçando a doutrina, a sã doutrina, o que Paulo vai fazer? Ele vai escrever essa carta para orientar os irmãos, para exortar os irmãos, para animar os irmãos. O que eu estou querendo dizer aqui? Uma pessoa que não tinha nada a ver com o problema, mas ela se preocupou porque a obra não era do homem, é de Deus. E o que me chama a atenção aqui é um pastor, o apóstolo Paulo, ele tinha outras igrejas para cuidar, ele tinha outras igrejas para pastorear, ele tinha outras igrejas para fundar, mas o que me chama a atenção é que ele deixa a sua obra particular, pessoal, e ele vai no sentido de escrever para a sua vida, para se preocupar com a igreja do outro pastor. Consegue entender isso aí, irmão? E aí eu não consigo entender qual o motivo de tanta competição na igreja. Eu não consigo entender porque essa rivalidade de igreja com igreja. Eu não consigo entender essas questões, porque isso não poderia existir em nosso meio. Assim como o apóstolo Paulo, ele estava preso, ele tinha coisas particulares que talvez humanamente falando eram mais importantes do que as questões lá de Colosso, uma igreja que ele nem sabia quem estava lá, ele não tinha fundado, ele não era pastor, mas ele parou a sua vida porque ele estava preocupado com o reino. Porque isso tem que ser uma característica do cristão. Eu vivo aqui, mas eu trabalho por lá. Consegue entender isso? E aí a Bíblia vai dizer que é interessante, né, irmão? Porque Paulo estava preso, ou seja, restrito, né, de liberdade, do seu direito de ir e vir para pregar o evangelho. Só que ele entende que ele está preso, mas a palavra não. Mais do que isso, ele entende que o evangelho pode ser trancafiado. Ele entende que as cadeias dele, o sofrimento dele, as decepções, as tristezas dele ou qualquer outra coisa não pode limitar a pregação do evangelho. Aleluia! Glória! Isso é uma lição para nós. Estou sofrendo, não vou mais. O irmão me fez passar raiva, não quero ir mais. A irmã olhou para mim no dia do ensaio, não vou mais. Não quiseram cantar o hino que eu queria, não vou mais. Eu não estou mais aguentando esse uniforme preto e branco, não quero mais participar do congresso. E a gente vai limitando a obra do Senhor e a gente coloca no nosso carro, trabalhando por Cristo. Aleluia. Paulo consegue entender que o reino, o propósito do reino, servir ao reino, está acima dos nossos problemas. Tem que estar acima dos nossos sofrimentos. Tem que estar acima das nossas preocupações. Acima. E outra coisa que eu acho interessante é que quando
quando Paulo escreve essa carta, ele vai colocar lá, já no início do prefácio da carta, ele vai colocar lá que o remetente é a igreja, ele vai falar aos santos e aos fiéis de Colossos. Ou seja, ele não estava falando do não crente. Seria até fácil, né? Porque daí se não fosse não crente, a gente podia multiplicar e falar assim, tá vendo? Essa palavra é para aquela lá que não veio hoje. Mas não, é para nós mesmos. Só que o que Paulo queria aqui dizer, que essa palavra era para quem é de fato salvo em Cristo Jesus. Ele estava querendo dizer que essa palavra não é para crente nominal, crente de nome. Ele estava querendo dizer que essa palavra não é para frequentador de igreja, não é para aquele que participa do culto porque simpatiza com a liturgia do culto. Ah, eu vou naquela igreja porque eu acho bonita as irmãs cantando. Não, Paulo estava dizendo aqui que essa carta era para quem é igreja. Não é para frequentador de igreja, é para quem de fato é igreja. Ele vai falar, são para eles, os santos, os fiéis de Colossos. Aí, só estou no início, você entende? Depois que Paulo faz a sua salvação, inicia ali o prefácio dessa carta, faz uma oração, uma pequena oração de ação de graça pela vida dos irmãos. A partir do verso 9 do capítulo 1, ele vai orar pelos irmãos. E aqui já me chama a atenção. E vai pegando isso, porque ele está aqui mostrando característica de quem de fato é crente. Característica de quem de fato foi salvo de verdade. Aí você fala, ai irmão, mas eu não estou conseguindo me encaixar aqui, então nós temos um problema. Ai irmão, mas eu estou ouvindo isso daqui, mas eu não consigo me identificar, então a gente vai ter que fazer a pergunta crente de novo. Porque Paulo está dizendo aqui característica de crente. E ele já começou falando, humildade, preocupação com o reino, independentemente se sou eu que estou na frente ou não. Glória a Deus. Porque Paulo, ele podia dizer, não, mas eu estou acostumado a estar na plateia, a ser o protagonista da história. Eu sou o apóstolo, o fundador da igreja, o maior escritor das cartas, mas eu vou me preocupar agora com uma igreja lá em Colossos que eu nunca fui. Mas essa não era a preocupação de Paulo. Sabe por quê, irmão? Porque o protagonista da igreja é Cristo. E independente de onde estejamos, ou protagonista, ou nos bastidores, quem tem que brilhar é o Senhor. Característica de crente, o nosso problema é que o eu está aparecendo demais. É muito eu no meio da igreja. E aí, irmãos, Paulo vai orar pelos irmãos. Meu Deus, que o negócio vai ficando pior aqui. E quando ele ora pelos irmãos, e eu estou ali meditando na oração, pastor José, e eu estou meditando e vendo o teor da oração de Paulo, eu vou me constrangendo e eu começo a chorar. Porque quando Paulo ora, depois vocês veem isso, leiam toda a carta e vocês vão entender. Quando ele começa a orar, o teor da oração de Paulo era que os irmãos, ele estava dizendo isso, eu oro para que os meus irmãos transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu oro para que os meus irmãos, tendo este conhecimento, eles também tenham um entendimento espiritual dessa palavra. Eu oro para que os meus irmãos não transbordem só em conhecimento. Eu oro somente para que os meus irmãos tenham entendimento da palavra. Mas eu oro para que eles tenham conhecimento, entendimento, e que eles possam a partir daí frutificar, crescer e se fortalecer no Senhor. Parece uma oraçãozinha, quando a gente lê rápido, a gente não percebe. A mesma oração que Paulo fez lá na carta que ele escreve aos Efésios. Aliás, ele faz duas orações ali que me chamam muita atenção, e é por isso que ele vai dizer, por esta causa eu me ponho de joelho. Eu fico bravo porque às vezes as pessoas fazem campanha de oração e põe esse tema na campanha. Se me chamar para pregar, eu já estraguei a campanha da pessoa. Porque a pessoa fala, por esta causa eu me ponho de joelho. Aí traz todas as causas, o passo pessoal, o desemprego, a doença, não,